Vamos a mais um artigo do nosso curso gratuito de teoria, preparando você para o concurso do Ministério Público da União. Nós vamos hoje ao artigo 49 da Lei Complementar 75 de 93, trazendo aqui as atribuições do Procurador-Geral da República como chefe do Ministério Público da União e, como nós estamos estudando o Ministério Público Federal, não poderíamos deixar de considerar ele também como chefe do Ministério Público Federal. Então vamos agora traçar aqui, nós vamos fazer a leitura das suas atribuições, todas elas, e assinalar aquelas que consideremos as mais importantes, tá? Convidar vocês também, no meu site já tem o curso de 140 questões comentadas e inéditas, contemplando aspectos do Ministério Público na Constituição Federal, a respeito também do Conselho Nacional do Ministério Público e a lei que estamos estudando artigo por artigo, que é a Lei Complementar número 75 de 93, tá bom? O curso já está disponível, são 140 questões, está bem bacana. Então vamos ao artigo 49, as atribuições desse Procurador-Geral da República. A primeira delas, como chefe do Ministério Público Federal, obviamente, é representar o Ministério Público Federal. Tá? Então, essa é a primeira atribuição do Procurador-Geral da República. 2. Integrar como membro nato e presidir o Conselho, na verdade, Colégio, perdão, de Procuradores da República, o Conselho Superior do Ministério Federal e a Comissão de Concurso. Então, ele integra como membro nato e preside o Colégio de Procuradores da República, o Conselho Superior do Ministério Público Federal e a Comissão de Concurso. 3. Designa o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Em vídeos anteriores nós falamos a respeito desse procurador e também designa os titulares da Procuradoria nos estados e no Distrito Federal. 4. Designa um dos membros e o coordenador de cada uma das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. Só voltando, desses três primeiros, o que eu acho mais importante que você tenha em mente é, por enquanto, vamos fazer um asterisco, é o inciso 2. Então, nesse primeiro bloco, o inciso 2. Então, o 4, a designação, um dos membros e coordenador de cada uma das câmaras de coordenação e revisão do MPF. 5. Nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, segundo uma lista formada pelo Conselho Superior. 6. Designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do Ministério Público Federal. Desse segundo bloco, o inciso 5, para mim, é o mais relevante, tratando-se, então, da nomeação por parte desse Procurador-Geral da República, nomeando o Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, segundo lista formada pelo Conselho Superior. Além disso, caberá ao chefe do Ministério Público Federal designar o chefe da Procuradoria Regional da República, dentre os procuradores regionais da República, lotados na respectiva Procuradoria Regional, designar o chefe da Procuradoria da República nos estados e no Distrito Federal, dentre os procuradores da República lotados na respectiva unidade. Então, vimos aqui chefe da Procuradoria Regional da República, chefe da Procuradoria da República nos estados e no Distrito Federal. 8. Decidir em grau recursal os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público Federal. Muita atenção a esse inciso 8, assinala ele com asterisco. Conflitos de atribuições. 9. Determinar a abertura de correção, sindicância ou inquérito administrativo. 10. Determinar instauração de inquérito ou processo administrativo contra os servidores dos serviços auxiliares do Ministério Público Federal. Assinalem também esse inciso 10. 11. Decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções cabíveis. 12. Decidir, atendendo à necessidade do serviço, sobre remoção a pedido ou a permuta. B. Alteração parcial da lista bienal de designações.
Então, esse é o inciso 12. Inciso 13. Autorizar o afastamento de membros do Ministério Público Federal depois de ouvido o Conselho Superior. 14. Dar posse aos membros do Ministério Público Federal. Veja que aqui nós estamos fazendo mais a leitura, porque são atribuições, muitas delas são óbvias até mesmo pela leitura, aquilo que for mais relevante a gente assinala. Designar membro do Ministério Público Federal para funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, sempre ouvido o Conselho Superior. Integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição, também ouvido o Conselho Superior. Assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspensão do titular, na inexistência ou falta de substituto designado. D. Funcionar perante juízos que não os previstos no inciso 1 do artigo 37 desta lei complementar. Acompanhar procedimentos administrativos e inquéritos policiais instaurados em áreas estranhas à sua competência. 16. Homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira. Fazer publicar aviso de existência de vaga na lotação e na relação bienal de designações. 18. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público Federal, submetendo-a para aprovação ao Conselho Superior. Assinalem essa daqui. Então, muito cuidado. A elaboração de proposta orçamentária do MPF, como chefe, é o PGR, mas quem aprova? O Conselho Superior. 19. Organizar a prestação de contas referente ao exercício anterior. 20. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. 21. Elaborar o relatório das atividades do MPF. 22. Coordenar as atividades do MPF. 23. Exercer outras atividades previstas em lei. Então, veja que não se esgota nesse inciso 23, permite-se, então, outras atividades, não é? Mas que deverão estar previstas em lei. Então, não tem caráter de rol taxativo, e sim meramente exemplificativo. Tudo bem? Assim, então, nós fechamos esse artigo 49, não é? Que pode ser para vocês um pouco chato, mas é relevante. A gente volta, então, em uma outra oportunidade, ainda essa semana ou na semana que vem, dando continuidade aos estudos da Lei Complementar 75 de 93. Até breve.